Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo de probabilidades e variáveis aleatórias. Nesse vídeo ainda vamos falar mais sobre probabilidades e num vídeo posterior nós vamos falar sobre as variáveis aleatórias. Bom, nesse vídeo em si nós vamos aprender como que calcula a probabilidade, sendo que no vídeo anterior nós havíamos visto como é que definimos alguns conceitos, na verdade, né? Vamos continuar definindo alguns conceitos e depois aprender a calcular. Vamos lá. Então, o conceito empírico, né, de probabilidade é o seguinte: o problema fundamental da probabilidade consiste em atribuir um número a cada evento E, o qual avaliará quão possível será a ocorrência de E quando o experimento for realizado. Bom, uma possível maneira de tratar a questão seria determinar a frequência relativa do evento E. Tá? Então, a frequência relativa do evento E é o número de ocorrências do evento E dividido pelo número de repetições do experimento. Tá? O E representa o evento e o sigma, o ômega maiúsculo, que representa o valor do experimento. Bom, o conceito empírico, então, nos traz aqui uma outra forma, né? Veja o seguinte: surgem, no entanto, dois problemas. Letra A: qual deve ser o número de repetições do experimento? Certo? Você deve fazer 10 repetições, 50, 1 milhão? Tá? Então, esse é o primeiro problema. O segundo é: a sorte ou a habilidade do experimentador poderá influenciar nos resultados de forma tal que a probabilidade é definida como sendo o limite, tá, das frequências relativas do experimento, tá? Com o n tendendo ao infinito. O n representa para a gente o número de repetições. Claro que a gente aqui, por enquanto, não vamos calcular limite nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos definir da maneira clássica. Se existe A resultados possíveis favoráveis à ocorrência de um evento B e B resultados possíveis não favoráveis, sendo os mesmos mutuamente excludentes, então a probabilidade de um determinado evento E é dado pela soma de A, dado pela divisão, na verdade, de A sobre a soma de A mais B, tá? Onde os resultados devem ser verossímeis, ou seja, possível e verdadeiro, e permite a observação dos valores da probabilidade antes de ser observado qualquer amostra do evento. Então, isso aqui é interessante, porque eu não preciso, por exemplo, fazer o experimento para saber quais são os possíveis resultados. Eu não preciso testar de 1 a 1. De antemão a gente já vai saber. Exemplo, já a gente vai pegar essa ideia melhor. Bom, continuando aqui, a definição axiomática fica da seguinte maneira: ó. Seja ômega um experimento, seja S um espaço amostral associado a ômega, a cada evento E associa-se um número real representado por P de E, probabilidade de E, tá? Satisfazendo as seguintes propriedades. A primeira propriedade é o seguinte: a probabilidade tem que ser um número entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%, né? A probabilidade do espaço amostral é sempre 1, porque a probabilidade de todos os eventos juntos tem que dar 100%, né? Por exemplo, se eu consigo fazer um jogo da Mega Sena com todos os possíveis resultados da Mega Sena, tá? Com todos os bilhões aí de resultados possíveis, eu vou ganhar na Mega Sena, tá? Então, só que, claro, que existe um cálculo que mostra pra gente que meio dinheiro que eu ganho na Mega Sena consegue pagar todos os jogos. Então, não é simples, não é fácil. É fácil matematicamente, mas financeiramente não é. Se A e B são eventos mutuamente excludentes, então a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Tá? E generalizando isso, se eu tenho aí um número finito de eventos mutuamente excludentes 2 a 2, então a probabilidade da união é a probabilidade das somas, tá? De cada evento separado. A gente vai ver isso no exemplo, vocês vão entender melhor. Bom, antes da gente ver os exemplos, vamos ver alguns teoremas que são fundamentais. O primeiro é: se o conjunto vazio for um evento vazio, então a probabilidade do conjunto vazio vai ser zero. A demonstração é bem simples, ó. Então definamos o conjunto A igual ao conjunto vazio. Assim, o A ele é igual à união de A com vazio. E se eu faço a intersecção de A com o conjunto vazio, é o próprio conjunto vazio, já que eles são iguais.
De acordo com o que vimos, tá? Então, de acordo com o que vocês já estudaram de conjuntos e tudo mais, quando eu faço A e vazio, eles serão, né, eventos, né, no caso, mutuamente excludentes, eles não têm nada em comum, já que não tem nenhum elemento em comum, tá? Então, a probabilidade do evento A ela é igual à probabilidade de A união com o vazio, porque eles são mutuamente excludentes, tá certo? Bom, já que eles são mutuamente excludentes, a soma, a probabilidade da união se transforma na probabilidade da soma. Mas de acordo com o enunciado, A e vazio são iguais, então posso substituir aqui no lugar do A o vazio. Além disso, a probabilidade do vazio ele é igual à probabilidade de um menos o seu complementar, no caso, né? Já que eles são mutuamente exclusivos, né? A probabilidade do vazio se torna menos a probabilidade de A. Então, a probabilidade de A menos a probabilidade de A vai ser zero, tá? Ou em outras palavras, eu posso passar a probabilidade para cá, essa probabilidade para lá, muda-se o sinal, e aí nós temos que a probabilidade do evento vazio vai ser nula, né? Vai ser zero, certo? O sinal aqui desse carinha passando para cá não vai influenciar no resultado, já que a probabilidade de zero é zero, tá? Ou se você quiser, a probabilidade de A passa para cá é negativa, enfim, a gente poderia fazer um monte de substituição matemática aí para chegar nesse resultado zero, tá? Bom, isso aqui é só uma equação, tá? Com conjuntos, lembrando que probabilidade é número entre 0 e 1, então eu posso usar as propriedades de equação para resolver essa continha aqui, tá? Bom, temos mais dois teoremas aqui. O primeiro é, se o evento A barra for o evento complementar de A, então a probabilidade de A barra, tá, do complementar de A, é igual a 1 menos a probabilidade de A. Essa é a demonstração do teorema 2 e 3, fica no material de apoio, então vocês podem observar lá, ler lá a demonstração, que é bem tranquila, segue esse mesmo raciocínio aqui. Se A e B são eventos quaisquer, ou seja, se eles possuem, tá, gente, algo em comum, algum elemento em comum, então a probabilidade da união não vai ser só a da soma, igual a gente viu aqui na definição. Já que eles têm algo em comum, então a probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção. E deixa eu explicar o porquê que isso ocorre, tá? Isso ocorre pelo seguinte: quando o conjunto A e B são disjuntos, tá? Não tem nada em comum, o que acontece? Quando eu faço a probabilidade da união probabilidade da união de A com B, fica tudo ok. Porém, quando o meu conjunto A ele tem elementos em comum com o conjunto B, por exemplo, essa parte aqui é a parte comum. Então, quando eu faço a probabilidade de A união B, que é a probabilidade de A, aqui eu calculei o A inteiro, tá? Quando eu faço a probabilidade de B, que é a regra, eu calculei tudo aqui de novo. Ou seja, essa parte do meio aqui, que é a intersecção de A com B, ela é calculada duas vezes, um com a probabilidade de A e outro com a probabilidade de B. Então, o que eu vou fazer aqui? Subtraio uma vez a probabilidade da intersecção, já que a intersecção foi contada aqui e foi contada aqui, certo? O outro detalhe importante é que se eles forem conjuntos disjuntos, a intersecção deles é vazia, portanto, o cálculo sairia direto, sem necessidade de mais procedimentos, tá? Então, esse teorema aí é um teorema importante para a gente. Resumindo, pessoal, calcular uma probabilidade simples ela vai ser dada da seguinte maneira: a probabilidade de um determinado evento é o número de elementos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Ou seja, o número do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, tá? Do meu espaço, da minha amostra aleatória. Vamos ver um exemplo aqui. De um baralho de 52 cartas, tá? De 13 naipes, de 13 cartas de cada naipe, uma é selecionada ao acaso. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade? Letra A, 7 de copas. Letra B, um número 7. E letra C, um número diferente de 7. Bom, para a gente resolver essa questão aqui, deixa eu tentar aqui. Deixa
Deixa eu ver se eu diminuindo aqui vai dar para a gente pegar a nossa observação aqui, tá? Opa. Deixa eu voltar com o meu slide para cá. Agora deixa eu pegar. Ué. Agora sim. Deixa eu pegar isso aqui e vou colocar aqui no cantinho, tá? Só para a gente riscar aqui. Então, a primeira parte pergunta qual que seria a probabilidade de sair um set de copas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. O meu espaço amostral inteiro, gente, ele nada mais é do que 52 cartas. Do meu baralho de 52 cartas, eu sei que tem somente um set de copas. Então, na letra A probabilidade de sair um set de copas, eu não vou escrever tudo aqui, eu só vou escrever P de probabilidade, tá? Então, a probabilidade de sair um set de copas, que a gente pode representar assim, para ficar bem simples, ó. Saiu um set de copas. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao número de casos favoráveis, no caso só existe um set de copas, sobre o número total de casos possíveis. Eu posso tirar qualquer uma das 52 cartas. Então a probabilidade de sair um set de copas é 1 sobre 52, tá? Você pode fazer a divisão e encontrar o resultado em número decimal. Você pode fazer o que mais? Você pode fazer aqui o cálculo... além disso, você pode fazer o cálculo aqui e encontrar em porcentagem, tá? Mas eu vou deixar desse formato aqui. No item B, pergunta assim, qual que seria a probabilidade de sair um 7? Aí agora a gente tem aqui um detalhe importante, tá? Primeiro, somente um 7 significa dizer que existem 4 sets no baralho. Em contrapartida, em casos possíveis, tem 52 cartas. Então são 4 por 52. Eu posso dividir isso aqui por 4, em cima e embaixo. Portanto, 4 dividido por 4 dá 1, 52 dividido por 4, 13. Então, a probabilidade de eu retirar um 7 de um baralho, de um baralho de 52 cartas é igual a 1 sobre 13. E no item C, pede-se para saber o seguinte, qual que é a probabilidade de sair um número diferente de 7? Bom, a probabilidade de sair um número, tá? Diferente de 7. Isso aqui é igual ao quê? Se eu tiro os 4 sets que tem na carta do baralho, 52 menos 4 fica 48, tá? Então nós teremos 48 sobre 52 e isso aqui vai ser igual. Se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, o resultado vai dar 48 dividido por 4 vai dar 12 e embaixo 13, tá? Então, vocês podem ver aqui que é 12 sobre 13. Uma observação, uma curiosidade importante, interessante na verdade sobre isso, é vocês observarem o seguinte, pessoal, ó, percebam que esse 1 que está faltando daqui, ó, 1 mais 12, 13. Então, essas duas opções aqui, elas são complementares, elas se completam, né? Se uma carta é de 7, ele vai complementar uma carta ser diferente de 7. Então, observem que o que está faltando nos 12 aqui para completar os 13 é justamente esse 1 que foi retirado daqui, tá? Dessa probabilidade. Ponto. Então, aí a gente já viu aí como que faz, como que a gente faz aí o cálculo direto. Agora vamos ver outras regras, ó. Primeiro, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Em um programa de TV, são colocadas 8 fichas sobre uma mesa, das quais 3 contêm prêmios. O participante, ele deve então escolher 2 fichas, das quais 3 contêm são colocadas 8 fichas sobre a mesa, só um minutinho aqui, das quais 3 contêm prêmios. Então, o participante deve escolher 2 fichas ao acaso e virá-las simultaneamente. A pergunta então é a seguinte: qual é a probabilidade de que haja prêmio nas 2 fichas? Então vamos lá. Deixa eu ampliar agora que a gente vai ter um pouco mais de trabalho para resolver essa questão aqui. Porém, isso que eu quero mostrar para vocês agora, que eu quero resolver com vocês agora, é que eu quero argumentar o seguinte. Algumas questões, como o exemplo anterior, elas são bem diretas. Basta você substituir e então, né, em seguida fazer o cálculo. Essa que nós iremos fazer agora, ela requer um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque imagina que você chegou lá
no programa de televisão com as 8 fichas em cima da mesa. Tá? Então a gente tem aqui 8 fichas, tá? 3 delas tem prêmios, tá? O prêmio pode estar aqui, aqui e aqui, nas fichas 1, 2 e 3. Porém, o prêmio poderia estar na ficha, sei lá, 8, 6 e na 3. Ó. Poderia estar nessas 6 aqui. Ou seja, a escolha da ficha vai influenciar se eu vou receber o prêmio ou não. Então, além de ter a probabilidade de calcular as 8 fichas, calcular então qual que é a probabilidade de 3 delas ter prêmio, se fosse assim, olha, as 8 fichas possuem prêmios, tá? Cada ficha possui um prêmio X, Y, Z e W tal. Qual é a probabilidade de eu ganhar um prêmio? Então seria a probabilidade, sei lá, de 3 possibilidades sobre 8. Seria bem direto, bem simples. Mas aqui é um pouco mais complexo, porque além de eu calcular a probabilidade das fichas, eu tenho que entender que existem várias possibilidades de eu escolher a ficha em si. Ou seja, isso é um caso de combinação. Em outras palavras, a primeira parte que eu tenho que resolver nessa questão é encontrar o número de casos possíveis, tá? Ou seja, eu posso escolher a ficha 1 e 2, eu posso escolher a 2 e a 3, eu posso escolher a 2 e a 4, a 2 e a 7, a 8 e a 1. Então, existe uma combinação, tá? De 8 fichas em que eu vou escolher de 2 em 2. Para quem não lembra como calcula combinação, a fórmula da combinação é combinação de n tomados k a k é dado por n fatorial sobre k fatorial que multiplica n menos k fatorial, tá? Isso aqui é um conteúdo que nós não vimos agora no estudo de probabilidade, porque subtende-se pela ementa que você já viu em algum momento da vida, tá? Bom, para quem tiver dúvida, eu tenho vários vídeos no canal que falam sobre combinação, dá uma pesquisadinha lá, procura lá, assiste o vídeo, vai ser interessante para você ver como calcula princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo simples, repetições, combinação, e tem até alguns outros vídeos sobre probabilidade, tá? Pelo menos de uma forma mais direta, mais voltada para o ensino médio, que pelo menos para calcular é interessante, tá certo? Então é bom vocês darem uma olhada lá. Então como que eu vou calcular isso aqui? Vai ser 8 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 8 menos 2 fatorial. E isso aqui vai ser igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Para resolver, nós fazemos o seguinte. O 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6. Fecho aqui. Embaixo fica 2 fatorial vezes 1. Fica 2 vezes 1, né? O 2 fatorial é 2 vezes 1. E o 6 fatorial. Aí eu posso cortar o 6 com 6. Simplificar o 8 com o 7. E aí teremos 4 vezes 7, que vai dar 28. Então esse carinha aqui, esse 28, é o nosso espaço aí de estudo, né? O nosso espaço amostral, na verdade vai ser o nosso experimento em si, tá? Bom, vamos voltar lá agora e ver o seguinte, a pergunta será qual é a probabilidade. Então como a gente vai calcular a probabilidade? Para calcular a probabilidade, então, aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular a probabilidade de sair, sei lá, 2 prêmios, né? Nas cartas que eu escolhi, vai ser o número de casos favoráveis, que são 3 cartas, 3 fichas, sobre o número total de possibilidades, que é 28. Nesse caso aqui é 3 sobre 28, que vai dar aproximadamente 0,107. Se eu multiplico por 100, eu tenho então a porcentagem, 10,7%. Então essa é a probabilidade, 10,7% de uma pessoa nesse programa conseguir sortear uma carta, duas fichas seguidas aí com prêmios, tá? Bom, então eu resolvi trazer esse exemplo justamente por conta de trazer a combinação, que não é algo direto que a gente vê. Então é importante ver que nem sempre é a forma direta, como eu mencionei no início, tá? Então a gente já viu um exemplo aí diferente. Agora vamos ver outras coisas. Primeiro, probabilidade quando a gente tem a união de dois eventos, tá? Bom,
Aí vai acontecer dois problemas, não. Tem duas situações. Esses conjuntos eles podem ser, né, disjuntos, ou eles podem ser mutuamente excludentes, tá? Ou não. Se eles forem mutuamente excludentes, ou seja, não possuem elemento em comum, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Caso, né, a intersecção não seja vazia, ou seja, que se um tenha resultados que dependem do outro, então a probabilidade da união é a probabilidade da soma menos a probabilidade da intersecção que a gente viu agora há pouco no vídeo, tá? Vamos fazer o exemplo dessa parte. Nós temos o seguinte exemplo: dois dados são lançados simultaneamente. Então, o que nós temos que fazer aí? Letra A. Qual é a probabilidade de se obter a soma dos pontos igual a 9 ou números iguais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando... deixa eu filmar aqui agora essa parte. Quando a gente lança dados, o que pode acontecer, tá? Então, vamos subir o seguinte, ó. Deixa eu separar aqui. Na verdade, eu vou pegar uma imagem aqui e vou colar essa imagem para vocês verem, tá? Enquanto isso, deixa eu ir falando algumas coisas para vocês. É interessante, tá? Toda essa parte que a gente tem abordado é muito importante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem com todos os resultados possíveis para não precisar desenhar, tá? Já ter todos os resultados possíveis aí, o que para mim vai ser bem melhor. Deixa eu mostrar aí para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Então, pense nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui os dois dados, tá? Quando a gente lança o dado, pode cair um 1, pode cair um 2, um 3, um 4, um 5 ou um 6, né? Pode cair o primeiro dado 2, o segundo 4, pode cair o primeiro 5 e o segundo 2, e assim sucessivamente, com todos os lançamentos, né, possíveis, tá? Que podem acabar ocorrendo. Bom, mas a pergunta é o seguinte: qual é a probabilidade de se obter a soma dos pontos igual a 9, tá? Ou números iguais? Vamos lá. Então aqui nós vamos criar dois conjuntos. O primeiro conjunto, tá, na letra A, o conjunto A vai ser o conjunto da soma igual a 9, tá? Soma igual a 9. Então que conjunto vai ser esse? Ó, se a gente observar aqui, por exemplo, ó, o 1 com 1 dá 2, aqui dá 3, 4, né? E assim até 7. Bom, a gente quer os maiores do que 9, então igual a 9, né? Obter a soma dos pontos igual a 9 ou números iguais. Então, em qual caso, deixa eu mostrar aqui, né? Tá mostrando. Então, quais são os casos que a soma vale 9? Então, eu vou fazer de vermelho aqui. As somas da 9 aqui, 3 mais 6, 9, 4 mais 5, 5 mais 4 e 6 mais 3. Então, nesse caso, o nosso conjunto será, deixa eu colocar aqui, o 3 e o 6, o 4 e o 5, o 5 e o 4, ou o 6 e o 3. São esses os 4 casos possíveis, tá? Para o conjunto B, nós vamos definir como sendo iguais, tá? Quais são os valores iguais que ele pede para a gente lá? Os valores que são iguais serão esses aqui, né? O 1, o 2, 2, o 3, 3, o 4, 4, o 5, 5 e o 6, 6, tá? Como, né? Bem claro isso aí. Seria essa diagonal aqui. Faltando aqui o 6, 6. Esse aqui é o conjunto B, tá? Esse aqui é o conjunto A. Percebam que esses dois conjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. O que isso significa para a gente? Quando a gente vai calcular a probabilidade de a soma ser 9 ou a soma ser... ou soma não, ou os valores serem iguais, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? Primeiro, a probabilidade de A, número de casos favoráveis, que são 4, sobre o número total de possibilidades. Se você observar, tem 6 aqui e 6 aqui, multiplicando dá 36. Mais
a probabilidade do evento B. Nós temos 6 casos favoráveis e no total 36. Não muda, tá? O total. Então aqui, somando essas duas coisas, fica 10 sobre 36. Lembre-se que soma de fração, a gente soma os de cima e conserva o denominador desde que eles sejam iguais. Se forem diferentes, calcula seu MMC, tá? E aí nós teremos então 10 sobre 36. Aí eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, o resultado dará 5 sobre 18, tá? Esse é o resultado aí da nossa primeira probabilidade. Pronto, finalizamos uma aqui. Já no item B, como vocês podem ver agora, ele pede a probabilidade da soma ser 8 ou números iguais. Aqui é só para a gente fazer a seguinte adequação, tá? Para o B, o nosso conjunto A, a soma tem que dar 8. Então, quais são os valores que a soma dá 8? Ó? Então, deixa eu fazer esse aqui com uma cor, deixa eu ver aqui, azul. Vou fazer aqui com a cor azul. Então, vamos lá. Então, o conjunto A agora, a soma vai ser 8. Quais são os elementos que a soma dá 8? Tá? 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4, 5 mais 3 e 6 mais 2. Então, aqui nós temos essa diagonal aqui. Para dar 8, teria que ser 1 mais 7. Nesse caso, não é possível, tá? Então, nós temos o conjunto A, que é o 2, 6. O conjunto A também tem o 3, 5. O 4, 4. O 5, 3 e o 6, 2. Bom, o conjunto B permanece nesse conjunto aqui, eu não vou refazer ele, tá? Então, como seria a probabilidade de A união com B? Aqui nós vamos primeiro entender o seguinte, que quando eu faço A união B, tá? Nesse exemplo aqui é vazio, porque não possui nada em comum. Mas quando eu faço esse A aqui com esse B, nós vamos perceber que existe um elemento em comum, que é o 4, 4, tá? O 4 mais 4 dá 8 e ao mesmo tempo ele faz parte da intersecção. Então nesse caso aqui nós vamos ter, ó, a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção de A com B. Então a probabilidade de A nós temos 5 casos possíveis, favoráveis sobre os 36 possíveis, mais o de B que não mudou, continua sendo 6 sobre 36, menos a probabilidade de intersecção, nesse caso só é 1. E somando isso aqui, 5 mais 6, 11, 11 menos 1, 10. 10 sobre 36, dividido por 2 em cima e embaixo, o resultado vai dar também 5 sobre 18, tá? Então aqui é interessante aí nós analisarmos dessa maneira, para podermos entender que a probabilidade em que não existe intersecção, ou seja, mutuamente excludentes, tá? Basta somar. Caso haja alguma coisa em comum, a gente tem que efetuar aí a subtração. Então fica esse detalhe aí muito importante, vale a pena sempre tomar o cuidado, tá bom? Sendo assim, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Deixa eu tirar aqui. Bom, na verdade não é o próximo exemplo, tá? O que a gente vai ver agora é uma outra fórmula que é relacionada à probabilidade condicional. Ou seja, quando um determinado evento A, ele vem em seguida de um evento B, ou seja, o evento B vai influenciar no resultado de A. Então a gente vai definir o seguinte, a probabilidade de um evento A dado B vai ser igual à probabilidade da intersecção dos dois conjuntos sobre a probabilidade de B. Bom, na prática, como que isto vai funcionar? Então vejam esse exemplo que a gente vai fazer agora. Olha só esse exemplo. Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 8. Escolhe-se uma delas ao acaso e vê-se que o número nela marcado é maior do que 8. A pergunta é, qual que é a probabilidade desse número ser maior, ou melhor, múltiplo de 5, tá? Então deixa eu pegar aqui a minha telinha em branco para mostrar para vocês. Bom, agora a gente tem que entender duas coisas que são importantes nessa questão, tá? Que a gente pode fazer de duas maneiras. Eu vou fazer das duas para vocês verem. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer nessa questão é analisar o seguinte, ó. O evento A, ele é um evento maior do que
maior não, é o evento múltiplo de 8, tá? Então a gente poderia aplicar o seguinte detalhe aqui, ó. Quais são os números que são maiores do que 8? Do 9 até o 20. Aí a pergunta é, desses do 9 até o 20, 9, 10, 11, 12, até chegar no 20, quais desses números aqui são múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 são, nesse caso aqui, o 10, o 15 e o 20. Então, como que eu faço essa probabilidade? A probabilidade de ser múltiplo de 5 e maior que 8 é, nesse caso esse aqui a gente vai colocar igual. É igual a quanto? O número de casos favoráveis, que são 3, sobre o número de casos possíveis. Ó, se eu tenho do 9 até o 8, do 20, então 9, 10, né? Do 10 ao 20 eu tenho 10, então mais um que seria o 9, nós teremos então 11. Então a probabilidade aqui, nesse caso, vamos lá, é o 9, o 10, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então na verdade não é maior do que 8. Nós temos 12 casos possíveis, né? Não é 11, 12, tá? Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12, tá? Estou contando errado aqui. Então é 3 sobre 12, eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo, o resultado dá 1 sobre 4. Então é 1 sobre 4, se você efetua essa divisão vai dar 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Então a probabilidade de ser um número maior do que 8 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo, então é 1/4 ou 75%. Opa, 25%, tá, pessoal? 25%. Bom, beleza, então aí tá ok, tá? Então a gente pode fazer de forma direta, igual eu fiz aqui. Nem sempre é tão interessante fazer de forma direta, porque às vezes fica mais difícil. Então, como que a gente faz para fazer usando a fórmula que a gente acabou de ver? Usando a fórmula fica assim, ó, a probabilidade de sair um múltiplo de 5, sendo que ele é maior do que 8, é dado pelo seguinte, é a probabilidade de ser múltiplo de 5 e maior do que 8, dividido pela probabilidade de ser maior do que 8. Ora, a probabilidade de ser um número múltiplo de 5, o A é o múltiplo de 5, maior do que 8 são os 3 sobre 20, tá? Qual que é a probabilidade de sair um número maior do que múltiplo de 5 e ao mesmo tempo maior do que 8 é 3 sobre 20. 3 que são os múltiplos de 5 maiores do que 8 e 20 que é o número total de elementos do evento. Dividido por quem? Pela probabilidade de B. A probabilidade de B é quanto? É a probabilidade de sair o número maior do que 8. Nesse caso é do 9 ao 20, que são 12 elementos, sobre o número total de elementos. E aqui é a divisão de fração. Repete de cima e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Então, quando a gente faz isso, volta para o caso anterior. 3 sobre 12. Simplificando por 3, o resultado continua sendo 1/4. Tá? A probabilidade tem que ser a mesma, independente se eu uso a fórmula que a gente está aprendendo agora, ou se eu uso um processo mais direto, que foi que a gente aprendeu no início do vídeo. Tá? Bom, vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Tá? Agora a gente vai fazer um exemplo envolvendo uma outra categoria, tá? Uma outra definição, que são os eventos simultâneos. Bom, se eu tenho eventos simultâneos, eu posso utilizar a fórmula da probabilidade condicional e fazer da seguinte maneira. A probabilidade de dois eventos simultâneos, ou seja, de A intersecção com B, é igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Bom, vamos ver como que isso funciona na prática. Uma urna tem 5 bolas vermelhas e 3 brancas. 2 delas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Qual seria a probabilidade de terem saído 2 bolas brancas, tá? Então,
Desculpem, eu esqueci de tirar aqui, né? Deixa eu voltar. Probabilidade de dois eventos simultâneos ou sucessivos é a probabilidade de intersecção, que é igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Isso aproveitando o gancho da probabilidade condicional. A gente pega a probabilidade de B e passa para o outro lado multiplicando. E obtém essa outra expressão matemática, tá? Vamos ver o exemplo. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 brancas. 2 delas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Qual a probabilidade de terem saído 2 bolas brancas, tá? Como que a gente faz esse cálculo aí? Como que a gente calcula essa probabilidade? Então, basicamente, nós poderíamos pensar da seguinte maneira, ó. Vamos lá. Então, pensem comigo assim. Quando a gente retira uma bola, tá? Ela pode ser vermelha ou ela pode ser branca. Bom, quando tiramos uma bola, a gente sabe que são 5 bolas vermelhas e 3 brancas. Então, é 5 oitavos de probabilidade para ser vermelha e 3 oitavos para ser branca. Tiramos a primeira bola. Quando se tira a segunda bola, ela pode novamente sair vermelha ou branca, tá? Se saiu branca, novamente, pode ser vermelha ou branca. Então, qual que seria a probabilidade aqui? A probabilidade de sair vermelha de novo vai ser 4 sobre 7, porque se eu tiro uma bola da urna, vão sobrar 7 bolas no total lá. Só que aí sobrou 4 brancas, vermelhas. Para brancas é o mesmo processo. São 3 bolas brancas, só saiu uma vermelha, então fica 3 sétimos. Aqui, mesmo esquema. Probabilidade de sair vermelha. Nesse caso, se a gente vier por esse caminho, saiu uma branca, então fica, continua sendo 5 vermelhas, só que 7 no total. Caso saia outra branca, fica 2 sétimos, tá? Porque eu diminuí uma unidade das bolas. Então a pergunta seria o seguinte: qual é a probabilidade da intersecção desse evento? É justamente a probabilidade de sair B dado A, ou simplesmente a probabilidade de sair duas brancas, 3 oitavos vezes 2 sétimos. Nesse caso, fica então, ó, posso simplificar o 2 com o 8, fica 4 aqui e uma aqui. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 7, 28, tá? Então o resultado é 3 sobre 28, tá? A probabilidade de sair duas bolas brancas. Se eu tivesse dito assim, qual que é a probabilidade de sair uma bola vermelha e depois uma bola branca, tá? Qual seria? Seria essa probabilidade aqui, ó, uma vermelha e uma branca. Então seria 5 oitavos vezes 3 sétimos. E aí o resultado dará 5 vezes 3 dá 15, 8 vezes 7 dá 56. Se fosse a probabilidade de sair uma branca e uma vermelha, aí seria 3 oitavos vezes 5 sétimos. O resultado é o mesmo, tá? 15 sobre 56. Porque a ordem em si não importa, né? A probabilidade vai ser a mesma, porque está condicionada aos mesmos valores. Se quisesse duas vermelhas, é só multiplicar esse com esse. E assim a gente poderia fazer várias outras interpretações. Mas enfim, chegamos ao fim aí de mais um vídeo, tá, pessoal? E aí a gente aprendeu, vimos aí como que a gente calcula a probabilidade condicional da união de conjuntos, sejam eles disjuntos, né, mutuamente excludentes ou não, de eventos simultâneos, tá certo? Próxima aula, próximo vídeo, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias, certo? Fiquem com Deus e acompanhem os materiais lá no Siga e os exercícios. Até mais. Falou, pessoal.